Pessoal, tudo certo? Voltando aqui com mais um vídeo. Sou Caroline, enfermeira da Curar e Curativos. Hoje a gente vai falar sobre feridas cavitárias. Bora puxar a vinheta, que tem bastante conteúdo pela frente. Então, vamos lá? Vamos falar de feridas cavitárias, o assunto da aula de hoje, como mostrava na enquete que a gente fez aí essa semana, né? E uma ferida de uma complexidade muito grande, um desafio para qualquer profissional enfermeiro. E uma ferida que, se a gente não souber manejar ela da maneira certa, certamente ela vai trazer grandes problemas, grandes complicações. E olha que limpar uma cavidade, deixar um túnel sem ter sido desvitalizado é um desafio daqueles para o profissional. Então, mais vale prevenir do que remediar, né? Bora para a aula, então. Vamos lá. Então, o que são feridas cavitárias, né? As feridas cavitárias são aquelas feridas consideradas feridas profundas, feridas que o ângulo da borda dessa ferida, que é a parte de cima da pele, a pele íntegra da ferida, até o leito da ferida, que é a parte funda da ferida, ele é um ângulo muito profundo, sendo que esse ângulo, ele gera, né, essa profundidade da ferida, ela favorece um acúmulo de exudato, e favorecendo o acúmulo de exudato, ali favorece uma série de complicações que a gente pode encontrar daí pela frente, né? Como vocês estão vendo aqui, isso aqui pode ser uma ferida nossa, tá? Uma ferida que a gente cicatrizou tem um tempo atrás. Então, dá pra gente ver bem certinho aqui, ó, uma ferida cavitária. Olha só a profundidade dessa ferida. Isso aqui é uma lesão por pressão em região sacra, tá? Aqui no fundo, aqui vocês estão vendo uma parte aqui de exposição óssea também, um tecido de granulação aqui bem evidente, né? Isso aqui era uma ferida, uma profundidade que variou entre 5 a 6 centímetros. Eu não me recordo ao certo aí qual é a profundidade, mas se eu não me engano era isso, tá? Então, para vocês terem uma ideia da chance de acontecer um acúmulo de exudatos aqui no fundo dessa ferida, se você não cuidar dela da maneira correta, é extremamente grande, ok? Então, definição de ferida cavitária é isso, é uma ferida em que o ângulo dela é muito grande, o ângulo entre ao tecido íntegro, que é a borda da ferida, e a parte profunda da ferida, a parte mais profunda da ferida. Esse ângulo aí, sendo um ângulo grande, um ângulo profundo, essa ferida é considerada uma ferida cavitária, tá? Agora vamos passar aqui. Então, qual o principal ou os principais problemas de uma ferida cavitária? Quando a gente olha para uma ferida cavitária, a gente vai observar que desde cedo você já observa que ela não é uma ferida simples, né? Ah, é fundo. Quando a gente era pequeno, os nossos pais diziam assim, ai, que machucado fundo, né? E tal. Eu acho que eles não tinham muita noção do que era fundo naquela época, né? Então, o principal problema, né? Por questão aqui do leito profundo dessa ferida, né? Esse leito profundo ele vai proporcionar a formação de túneis. Então, o que é um túnel? Um túnel é uma descontinuidade de tecido, é o surgimento de uma ferida e o surgimento dessa ferida ela acontece abaixo da pele íntegra, né? Então, aqui está a minha ferida, aqui está a pele íntegra, eu tenho o leito da ferida mais aqui embaixo e aconteceu porventura de nessa região aqui eu ter um aumento, né, do leito dessa ferida. Só que aqui em cima eu tenho pele íntegra, então isso aqui é um túnel de ferida, né? E para você cuidar do tecido ali dentro, gera uma dificuldade muito grande para o profissional. Então, a formação de túnel, né, nessa ferida, ela dá para nós uma falsa impressão, às vezes, que essa ferida é pequena, ou a gente não consegue observar até a retirada de todo o tecido desvitalizado dessa ferida. Então, quanto mais túneis essa ferida tem, maior a dificuldade e a complexidade que ela tem, ok? Então, além disso, ela proporciona para nós o que não é bom, um acúmulo de exudato. O que é isso? Por ela ser profunda, ter uma profundidade muito grande, ela tem aquela secreção e ela tem a dificuldade de soltar essa secreção para a gase, para a parte de fora do meu curativo, né, para o meu curativo secundário. Então,
Para evitar que aconteça esse acúmulo aqui de exudato, a gente precisa preencher essa cavidade com correlatos. Lembrando que o acúmulo de exudato vai facilitar a contaminação dessa ferida. Quando a gente fala em exudato, a gente fala de um meio propício para a proliferação bacteriana, porque ele é um alimento para essa bactéria, é um banquete para a colonização bacteriana. Então, quanto mais exudato ficar acumulado no fundo da ferida, maior esse espaço morto que a gente fala, né? Espaço morto é onde existe o acúmulo de exudato e maior a chance de contaminação e surgimento de infecção local. Então, se a gente for pensar, o leito profundo promove uma formação de túnel, promove um acúmulo de exudato, promove a facilidade da contaminação, voltando aqui, promove a facilidade da contaminação e promove o surgimento da infecção local. Então, olha quantos problemas, quão complexa é uma ferida cavitária. Então, o que são túneis? Já estou mostrando para vocês agora, né? Túneis, eles são descolamentos dessa parte aqui, ó, dessa pele aqui, ó, né, da borda da ferida. Estão observando aqui essa foto que eu bati na semana passada, num atendimento que eu fiz, né? Isso aqui é um túnel. Essa daqui é a cânula do meu laser, tá? Eu consegui introduzir ela e esse daqui é o foco de luz, o principal foco de luz, né? Então, dessa parte aqui até essa parte aqui, tinha pelo menos uns 3 centímetros de distância, né? Da borda da ferida até o leito da ferida, né? Ou o leito do túnel, a cavidade do túnel. Então, vocês podem observar. A ferida aqui nessa região aqui, ó, por ser um local que a gente não consegue retirar essa pele aqui de cima, que ela é uma pele íntegra, não tem por que vocês estarem retirando essa pele aqui desse local aqui, né? É um local que propicia bastante a formação de tecido desvitalizado, por acúmulo de exudato, por formação de biofilme, né? Além disso aí, a formação de tecido desvitalizado, ela é facilitada. Então, isso aqui é uma ferida cavitária que tem um túnel nessa região aqui. Como é que esse túnel se forma, né? Esse túnel se forma por contaminação local e aumento natural da ferida em virtude da contaminação local ou por maceração de borda. Mais para frente a gente vai ter uma aula sobre maceração de borda, né? Maceração de borda é quando o excesso de exudato ele fica localizado aqui, ó, e fica penetrando nas bordas da ferida e deixando essas bordas aqui mais esbranquiçadas, o que proporciona o descolamento da epiderme e da derme. E aí a formação de túnel também pode acontecer, né? Então, o acúmulo de exudato favorece o surgimento de tecido desvitalizado, né? Por favorecer o surgimento de biofilme. Então, quando a gente observa aqui, ó, essa aqui é a mesma ferida dessa foto aqui, só que dessa vez eu bati sem o laser, né? Então, nessa regiãozinha aqui, ó, se a gente for ver, olha aqui, essa questão aqui, ó, aqui tem tecido de granulação, vocês estão observando, aqui tem tecido de granulação, e quando a gente olha essa ferida num ângulo de 90 graus, que é como essa foto está mostrando para vocês, você observa que aqui tem uma sombra. Então, quando você olha para essa ferida e observa que essa região aqui tem uma sombra, você logo observa o quê? Observa que possivelmente essa região aqui vai ter um túnel, né? Da mesma forma, essa ferida aqui em cima, tá? Olha só, a introdução da pinça nessa região aqui, ela parou mais ou menos aqui. Isso aqui era um túnel de mais ou menos uns 2 centímetros aqui de comprimento, né? Então, você pode observar aqui tecidinho de granulação, aqui também, aqui uma sombra. Então, automaticamente aqui tem um túnel. Existe a possibilidade também de vocês estarem observando pela mudança da característica da pele, né? Então, se vocês forem observar aqui, né, essa mudança aqui dessa característica da pele, ela acontece. É só o fato de vocês tocarem em cima da ferida, né? Vocês vão tocando, vocês vão sentir se essa pele não tem uma descontinuidade embaixo, essa ferida ela vai ter uma textura mais endurecida. Se você toca nessa ferida e essa pele aqui, ela faz esse amolecimento aqui, automaticamente você pode imaginar que embaixo dessa ferida aí tem um túnel, né? Então a gente precisa fazer um preenchimento dessa cavidade, um preenchimento desse túnel, para evitar o acúmulo de exudato nesse túnel, né? Então, esse preenchimento de cavidade, eu já vou explicar para vocês aqui um pouquinho mais para frente quais são as coberturas que vocês podem estar utilizando, mas para que ele serve, tá? Para evitar o acúmulo de exudato,
na região. Então, quanto mais preenchida a cavidade desse túnel, né, mais você consegue evitar o acúmulo de exsudato. Para evitar a replicação bacteriana, lembrando que o acúmulo de exsudato contamina e favorece o surgimento ali da infecção local, né? Para evitar o surgimento do biofilme, para evitar a infecção local, né? Além disso, o preenchimento de uma ferida cavitária, ele favorece o meio úmido controlado. Então, essa cavidade aí, ela está preenchida, né? Então, eu vou conseguir realizar a manutenção do meio úmido nessa cavidade, né? Ela promove a formação de tecido de granulação, independente da cobertura que você vai estar utilizando ali, ela vai promover a granulação e vai auxiliar na diminuição contínua desse túnel e vai acelerar o processo de cicatrização. Nenhuma ferida cicatriza se ela tem um túnel aberto. Primeiro você fecha o túnel, depois você cicatriza a ferida. Claro? Então, vamos passar. Bora passar ali. Então, quais correlatos, né? Quais coberturas eu posso estar utilizando em feridas cavitárias? Primeira coisa, alginato de cálcio eu posso estar utilizando. O alginato de cálcio ele permite ser amassado, introduzido dentro de uma cavidade e, além de tudo, ele absorve o excesso de exudato, mantém o meio úmido controlado, né? E na absorção ele forma um gelzinho, ele vai se desmanchando. E isso vai manter a temperatura da ferida controlada, vai remover o tecido desvitalizado e vai favorecer o meu tecido de granulação. Né? E, além de tudo, se eu tenho ali um leito de ferida já com tecido de granulação mais sangrante, ele vai fazer o controle do meu sangramento. Certo? Na questão das hidrofibras, o que eu posso estar fazendo ali? Ela vai ter também a função de absorção do meu exudato, tá? Ela vai ter a função de remoção de tecido desvitalizado, ela vai ter a questão de preenchimento de cavidade, vai ter a questão de controle de meio úmido e também vai ter a questão ali de formação de tecido de granulação. Então, né, as hidrofibras são uma bela experiência para a gente estar utilizando dentro do meu túnel e fazer com que esse túnel ele cicatrize, ele feche da maneira certa. Quando a gente utiliza o carvão ativado, porque algumas feridas cavitárias elas tendem a ter um cheiro muito forte, a gente pode utilizar o carvão ativado para controlar o odor dessa ferida. Ele também pode ser inserido em cavidades, ele pode ser amassado, ele pode ser encolhido e colocado ali dentro da cavidade. E aí você vai conseguir controlar esse odor. E se essa ferida, depois que tu conseguiu controlar todo aquele exudato, controlar o tecido desvitalizado dessa ferida, né? E manter essa ferida ali com um tecido desvitalizado mais, né, pouca coisa, com um exudato controlado, a gente pode estar utilizando os hidrogéis para estar fazendo a inserção disso na cavidade. Esse hidrogel vai favorecer a formação de tecido de granulação e vai retirar o excesso de tecido desvitalizado dessa região. Ok, gente? Só lembrando a vocês, se inscrever no nosso canal, dar o joinha no nosso filme, seguir no nosso vídeo e seguir a nossa página lá, @curare-curativos. Certo, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço bastante a presença de vocês aí e até a próxima.